Boa noite, meus queridos. Boa noite. Vamos sempre, com certeza, pedir que a paz de Jesus esteja conosco, né? E que nós possamos, de verdade, receber essa paz e segurá-la conosco. Fazer de tudo para que essa paz perdure. Boa noite também ao pessoal do Facebook. Muito obrigada por vocês estarem aí conosco. Hoje mais uma palestra muito interessante. Hoje com a presença do nosso querido Hiroshi, que já se encontra aqui. Alguns de vocês já conhecem, outros que ainda não. Tenho certeza que vocês vão apreciar muito, porque ele vai nos trazer um assunto muito importante. Um assunto que é para depois a gente compartilhar essa palestra lá no Facebook, com um amigo, com um vizinho, com aquela pessoa que você sabe que está precisando ouvir sobre o assunto, porque é realmente necessário que nós, nos dias de hoje, a gente fique atualizado com tudo que está acontecendo. A gente vive num mundinho muito fechado, achando às vezes que está tudo bem, né? Ou então que só está ruim para nós, quando que muitos irmãos estão sofrendo muito. Sofrem, e esse sofrimento às vezes é fatal. Nós precisamos nos ajudar. Para isso que estamos aqui, né? Nessa nossa derradeira encarnação. Estamos aqui para aproveitar essa vida de hoje como uma oportunidade de ouro, né? Aquela oportunidade assim que Deus realmente nos deu de presente. E quantos irmãos do lado de lá gostariam de estar aqui, mesmo com todas as nossas dificuldades, eles queriam estar aqui no nosso lugar, né? Para que eles também pudessem, assim como nós, correr atrás do nosso aprendizado. E muito mais que isso, de praticar as coisas boas que nós devemos praticar, né? Ajudarmos a nós, principalmente a nossa família, que, por assim dizer, é o nosso primeiro e maior compromisso. Família, né? Porque é fácil a gente ajudar a família dos outros, mais difícil é cuidar da nossa. Então, esse assunto tem tudo a ver com tudo isso. Então, vamos aproveitar. Eu vou pedir para vocês depois irem lá no Facebook e compartilhar essa palestra, tá bom? Com seus amigos, para que outros tenham oportunidade também de aprendizado. Muito obrigada, Hiroshi, por você estar aqui, né? E a todos nós, que nós tenhamos uma noite assim de muito aprendizado. Vamos lá? Vamos então nos preparar, entrando em sintonia com os amigos espirituais que se encontram aqui, na direção do nosso querido Bartolomeu, todos os pretos velhos, caboclos, índios, hindus, os Exus queridos, os mentores que vieram conosco, os terapeutas que estão atendendo, médicos, enfermeiros, todos num só objetivo de nos auxiliar. Então, meus irmãos, vamos sentir a presença deles, que nos envolvem com muito amor e carinho. Juntos e unidos, vamos agradecer a Deus, o nosso Pai de amor e de bondade, que nos permitiu mais um dia de vida e por estarmos reunidos aqui mais uma vez. A Jesus, nosso Divino Mestre, que Ele derrame sobre nós as suas bênçãos de luz, de paz, de proteção. Possa fortalecer as mentes, também cuidar dos irmãos desencarnados que aqui estão, foram trazidos para a palestra. Muitos outros irmãos irão assistir essa palestra do Hospital São Luís, que se encontra aqui. Enfim, que todos nós possamos ter uma noite de aprendizado, pedindo também a presença de Maria Santíssima. E assim unidos, nós vamos pedir por todos os nossos irmãos que sofrem, que neste momento estão passando por muitas dificuldades, não só daqui como de todo este planeta Terra. Vamos então produzir para esses irmãos
vibrações de amor e paz, para que a espiritualidade possa levar até eles o conforto, o consolo e a orientação. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Você foi lá o seu caminho. Desculpe, pessoal. A falta de prática, né? Tá bom o volume? Já ligou? Você ligou? Aí você pode tirar. Alô? Agora sim. Todos estão me ouvindo bem? Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Por mais uma vez estar aqui. Meu nome é Hiroshi, eu sou terapeuta e sou educador físico. E hoje eu estou aqui como promotor de saúde, né, para falar sobre as observações das quais eu tenho feito há muito tempo, né, que eu tenho agregado isso ao meu trabalho, né, tanto como terapeuta quanto educador físico. E é a própria saúde mental mesmo. Hoje todos sabem do grande mal do momento, né, que é o suicídio, a depressão, as crises de ansiedade e os transtornos, todos os outros transtornos que existem hoje, né? Então eu vou falar da saúde mental, mas a parte que se refere à materialidade, a que se refere ao nosso psicossoma, que é o laboratório psicoquímico, de forma a poder nos conscientizar nesse sentido, da nossa melhora, da nossa saúde mental. O que não significa que eu não vou deixar de falar dos aspectos espirituais, porque não tem como separar isso, né? São coisas, tudo está interligado mesmo, né? Então eu vou falar sobre aspectos biopsico, socioambiental, funcional e espiritual, né? E para isso, antes disso, peço licença a vocês, eu vou passar um vídeo muito importante para nós assistirmos, para dar continuidade. Um a cada 40 segundos, é o atestado da falência do modelo paradigmático da psiquiatria e da psicologia atual. Imagine que a cidade esteja infestada
infestada, quando isso não é verdade mesmo. Infestada de mosquitos, da chikungunya, da dengue. E você vai dizer, cadê o programa de saúde pública? O programa de saúde pública faliu porque as pessoas estão picadas de insetos e cheias de doenças. Então as pessoas estão se matando e ninguém fala nada. A psiquiatria continua sendo a psiquiatria com o mesmo paradigma. E não está resolvendo, se não está resolvendo tem que mudar. E olha, nem precisa que façamos força para a mudança de paradigma. Recentemente, a Associação Mundial de Psiquiatria lançou uma carta dizendo que o médico deve investigar a questão espiritual do seu paciente. Então, nós precisamos construir não só modelos de atuação integrativa em medicina, agregando o espiritual, como o centro espírita precisa de atender um chamamento da Organização Mundial de Saúde. Em 1990, na cidade de Ottawa, a Organização Mundial de Saúde lança a chamada Carta de Ottawa. A prioridade da Organização Mundial de Saúde não é o tratamento da doença, não é a prevenção, é a promoção de saúde. E promoção de saúde envolve biopsico, socioambiental, funcional e espiritual. E diz mais, cabe a todo cidadão, de qualquer profissão ou condição, o compromisso de promover a saúde. E onde é que estão os nossos centros espíritas com a Carta de Ottawa pregada na parede? Que é a licença para tratarmos do assunto de espiritualidade dentro das necessidades da nossa sofrida população. Então nós precisamos que o centro espírita se atualize e se integre a um movimento das coisas que são coincidentes com os nossos propósitos e que já estão em pauta. No artigo 44.3 do Código Internacional de Doenças, estados de doença e possessão representam uma perda de identidade, numa situação em que a pessoa não tem controle, mas deixa de ser doença quando a pessoa tem controle do fenômeno no seu contexto cultural ou religioso. Significa que aquela senhora aprende a dominar a sua sensibilidade, aprende a dominar a sua mediunidade, na vigência do tratamento que vem recebendo, com a medicação correta, com a psicoterapia corretamente encaminhada, na medida em que a pessoa, no seu treinamento, na sua proposição de vida, vai assumindo o controle do fenômeno, vai saindo da doença. E aí, o que acontece com o remédio? Começa a dar efeito colateral, aumento de enzimas hepáticas, começa a dar uma sonolência extrema, e você vai retirando devagar quando é possível. Então, o que está faltando? Está faltando nós abrirmos o nosso centro espírita para essas perspectivas que vêm surgindo, para que a gente possa usufruir desse saber e nos enxergarmos como agentes promotores de saúde. Nós fundamos a Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, para formar agentes promotores de saúde baseado na Carta de Ottawa. Então, para capacitar as pessoas a se integrar com esse movimento que já está disponível em nosso país, você já pode imaginar que no Código de Doenças tem um diagnóstico de estado de transe e possessão e ninguém fala nada, ninguém faz nada, ninguém encontrou um pouco de coincidência entre o que está no Código Internacional de Doenças e o que nós acreditamos? Quem é que vai falar alguma coisa? Quem é que vai fazer alguma coisa? Eu abri o Hospital das Clínicas, o então diretor do Hospital das Clínicas disse para mim, Sérgio, eu permito que você faça pesquisas espirituais aqui no hospital, se você me mostrar um livro de medicina que tenha a parte espiritual. Um médico formado há 50 anos. Eu falei, chame o Código Internacional de Doenças, a secretária trouxe, ele abriu uma página. Ele ficou 10 minutos de olho parado. Eu não tinha visto. Ok? É que ele não é espírita.
Mas os espíritas não terem enxergado isso e não estarem se movimentando. Eu acho absurdo isso, com a casuística que nós estamos tendo, sobretudo de suicídio e de drogas. Gente, vocês me desculpam essa forma impetuosa de falar, mas chegar às 6h30 da manhã no consultório e sair 9 da noite, vendo o que eu estou vendo, sabe? No último mês foram 3 mulheres que pularam do prédio na Vila Maria de São Paulo. No final de semana passado foi uma moça de 30 anos. Não é possível que nós não façamos nada. Não é possível que nós espíritas não tenhamos enxergado que a medicina já nos deu licença. Que nós temos que fazer alguma coisa. E não adianta falar, palestra. Cadê os hospitais espíritas? Onde é que estão as ações nos hospitais espíritas? Existem 100 hospitais espíritas no Brasil, os maiores. Cadê os espíritas levantando o atendimento desses hospitais que estão minguando na miséria? No coração, fazer visita em hospitais, ver esses doentes que não têm um diferencial diagnóstico, um diagnóstico diferencial de qualquer médico, mesmo espírita. Será que ele tem F44.3? Como é que nós fazemos para transformar a espiritualidade como campo de atuação médica? Levar no Conselho de Medicina? Cadê os centros espíritas perguntando para os hospitais o que vocês estão precisando? 40 hospitais em São Paulo, 20 deles têm 5 mil leitos de doentes mentais. Onde é que estão os espíritas? Falar, palestra. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Eu não estou aqui indignado por mim, não. Eu estou sofrendo por conta dessas pessoas. Nós temos que tomar uma providência. Me desculpa o desabafo. Diz que bom terapeuta é o que ouve. Eu já me sinto terapeutizado, amenizado nas vezes da Bom, pessoal, vocês me desculpem aí, mas esse é o vídeo que eu achei mais apropriado por causa da informação que ele traz. Claro que está sendo um desabafo também, mas não sem motivo, né? Porque o assunto é muito sério a nível mundial, né? Para todos, para todo mundo. Então, como ele disse, o Dr. Sérgio disse, os agentes promotores de saúde, né? É assim que eu me sinto, né? Como educador físico, como terapeuta. Então, eu venho aqui trazer, como espírita também, né? Como espiritualista, trazer essa parte da qual eu enxerguei e que eu venho compartilhar com vocês, né? Então, vocês vejam, nós temos tanto conhecimento, né? Hoje nós sabemos do átomo às estrelas. É muito entendimento. Mas ainda, nós somos os mesmos, né? Nós ainda sequer sabemos respirar. Hoje vocês veem por aí, muita gente aprendendo a respirar. A maioria não sabe respirar. Né? As pessoas mal sabem se alimentar, inclusive. Nós temos tanta fartura de alimentos, é só irmos ao supermercado e escolhermos, mas nós não sabemos nos alimentar. Nós não sequer sabemos prestar atenção em nós mesmos. Prestar atenção no nosso corpo. A gente não tem essa facilidade. Diria que isso é uma desconexão. E é uma coisa complicada isso. Do livro de Joana de Ângeles, né, do Divaldo Franco, né, O Homem Integral, eu tirei uma frase lá, um parágrafo muito importante assim, né? O homem possui admiráveis recursos interiores não explorados. Ele dorme em potencial, aguardando o desenvolvimento. A sua conquista faculta-lhe o autodescobrimento. E é exatamente isso que eu vim falar disso hoje. Então tem uma frase aqui, que eu vou falar isso várias vezes no decorrer da palestra. O hábito faz o monge. A frase por si só, ela diz, né, que o hábito significa rotina, a repetição, né, estar no corpo físico determina isso, a repetição, o hábito. Sem isso não há aprendizado. O espírito está subordinado à mecanicidade biofísica do corpo. Então, gente, eu estou abordando aspectos existenciais
que fazem parte da materialidade funcional, perfeitamente compreensível. Né? O foco de hoje não são os aspectos macro, né? Mas sim o microcosmo, que está dentro de nós, que é o sofisticado laboratório orgânico, nosso corpo, né? Que produz substâncias da felicidade, da generosidade, da empatia, enfim, tudo que a alma necessita para a sua transformação. Então, eu diria que o corpo físico é o bálsamo da alma, né? Nós sabemos disso. Mas vamos mais a fundo nisso. Nosso corpo é um sistema perfeito, muito embora saibamos que existam corpos mais evoluídos, né? Em outras dimensões, sexta dimensão, 12ª dimensão, entre outras, né? Mas na nossa dimensão, o nosso corpo físico ele é perfeito. Ele tem um sistema imunológico inteligente. Todos nós sabemos disso, nós temos noção disso. Nosso sistema endócrino também é. Nosso sistema energético também é perfeito. O nosso sistema psíquico também é inteligente. Essa informação é nova, viu? Nosso sistema psíquico também é inteligente. E ele nos protege. Nós temos que dar condições para isso. A questão está. Eu vou pular um pouco, eu vou falar sobre mitocôndrias, tá? Porque eu vou falar da parte material, da parte tangível. Todo mundo sabe que os mitocôndrias são aquelas micro-usinas, microfornos que existem no nosso tecido muscular, espalhados milhares no nosso corpo. É dali que vem a nossa energia. A glicose quebrada lá, e aí que ele é transformado em ATP, unidades de energia, isso que vai dar energia para o nosso corpo. Né? Essa é a questão da energia que nós podemos produzir, né? Estando parado ou não. Né? Agora eu quero falar um pouco do plasma. Plasma, energia vital, energia psicofísica, cuja estrutura biofísica não se conhece ainda, porém é energia vital. Essa energia aparece quando nós movimentamos em atitudes pró-vida. É aquela energia que o plano espiritual utiliza. Aqui é um tipo de vitalidade, por exemplo, a pessoa está. Vamos colocar uma pessoa que é sedentária, né? Ela tem todos os nutrientes no corpo dela. Ela está nutrida, ela não está subnutrida. Porém, ela não se movimenta. Ao contrário daquela pessoa que se movimenta, ela vai gerar ectoplasma. O plasma dela vai ser maior. É essa energia. Por quê? Porque essa é a energia da vida, do se mover, do querer viver, do contínuo da vida. A pessoa que é mais sedentária, que fica ali no sofá e tal, né? Está mais contrita ao espaço dela. Ela está sem essa vontade de viver, na verdade. Então, a questão ectoplasmática dela é menor, o nível ectoplasmático dela é menor. E a resposta de tudo isso se encontra dentro de nós, em todos os nossos sentidos. Quer dizer, aquela frase, né? Conheça-te a ti mesmo. Quando há uma tomada de decisão, significa que a lição de casa que cabe ao indivíduo está sendo tomada. Né? Que é, estou falando do movimentar-se, do querer viver. Nós já ouvimos falar muito em obsessão complexa, não é verdade? Obsessão complexa. Mas que tal nós falarmos da prevenção complexa? Porque eles conhecem tudo de nós, sabem como nos atingir, sabem como nos, assim, a longo prazo. Né? A partir do momento que nós passamos a conhecer a nós mesmos, fisiologicamente, biologicamente, nós podemos construir uma prevenção complexa. É isso que eu vim falar hoje. Né? Essa é a bênção da bendita reencarnação no plano material. Podemos resolver inúmeras questões, pois temos tudo aqui para nos melhorarmos e com a ajuda singular do corpo físico, da qual nossa alma está prisioneira. Uma vez que funciona como filtro, né? Ela amortece o desequilíbrio da alma. Desta forma, conseguimos lidar melhor e conseguir uma melhora, né, da nossa luta. Todos nós temos a semente divina, temos uma cota de amor dentro de nós. Uns mais, outros menos, mas nós temos. Quando nos conhecemos e sabemos nossos potenciais, podemos usar
isso a nosso favor e potencializar toda a nossa estrada. Bom, gente, eu vou falar agora da atividade física. Pessoal, a atividade física, ela desencadeia reações bioquímicas através dos neurotransmissores que têm um resultado biopsíquico de alto valor terapêutico para nós. Isso é inquestionável, isso já está provado. Né? Os pesquisadores os chamam de mensageiros químicos. Então, vocês vejam que esses neurotransmissores, eles levam mensagens químicas, ou de felicidade, ou de tristeza. E quando eles levam essas mensagens, significa que no nosso corpo tem sítios receptores para isso. Porque se não tivesse esses receptores, não cola, ele não recebe. É um invólucro que vem algo e se ele não tiver, ele não é recebido. Então, conforme nosso comportamento, a gente vai construindo esses sítios receptores, né? Ou para bem, ou para ruim, ou para tristeza, ou para mais felicidades. Essa é a verdade. E o corpo vai se acostumando a isso. O corpo, gente, se acostuma a tudo. Se nós acostumarmos o nosso corpo a comer pouco, ele vai comer pouco. Cada vez menos ele vai comer. Menos fome você vai ter, que é o problema dos anoréxicos. Por uma questão ou outra emocional, ele para de comer, ele ou ela, e chega a esse ponto. Né? Vamos falar do outro, né? E assim o nosso corpo, ele trabalha dessa forma. Por isso que eu disse lá atrás, o hábito faz o monge. Então, os hormônios endorfina, serotonina, dopamina, nandamida, ocitocina, são os 5 principais hormônios liberados através da atividade física, que são disparados em nós. Estados de bem-estar geral, de felicidade, bom humor, amabilidade, relaxamento, acuidade mental, efeitos sedativos e anti-inflamatórios de forma natural. Produzidos pelo nosso sistema biológico. Vale lembrar que existem os hormônios, né, os deletérios. Porque a gente tem raiva, né? A gente tem aquela melancolia, tá? Então a gente gera. E esses hormônios, eles são gerados. Né? Os que, pela atividade física, não, são esses que eu disse. Mas quando não... Né? Quem pratica atividade física aqui levanta? Olha, parabéns, né? Parabéns. Porque quem pratica atividade física está entendendo o mínimo do que eu estou falando. Quem não pratica, eu falo para alguns alunos, né, do qual eu tenho oportunidade de dizer, que eu percebo que a pessoa está numa busca, né, eu digo assim, olha, vou dizer uma coisa para você, você não se conhece ainda, porque você nunca praticou atividade física continuada. Quem nunca fez não se conhece, porque o estado mental é diferente, o estado psíquico, a pessoa fica diferente com o tempo. Isso, e altera mesmo a pessoa. E toda a questão biológica da pessoa, por exemplo, se ela faz uma dieta, se ela toma um farmacológico, ela está fazendo um tratamento, a resposta é muito diferente que ela vai ter. Agora, com relação, quando a gente está na melancolia, quando nós não estamos, né, não temos um olhar para nós, não estamos na atividade física, não estamos fazendo uma terapia, né, nós vamos estar naquele comportamental deletério. E aí, naquele momento que vai vir aquela tristeza, um momento, todo mundo passa por circunstâncias tristes na vida, e aí aqueles hormônios vão vir. Eles vão ter que encontrar sítios receptores, e a pessoa vai lá para baixo. Eu estou falando de uma questão química. Né? Se a gente abordar aí os aspectos espirituais, que quando isso acontece vai abrir todas as portas, eles lá vão adorar. Então eu estou falando, né, do que nós podemos fazer, que está na nossa mão, que é o nosso corpo físico, ele funciona dessa forma. Se ele funciona dessa forma, então, poxa, então eu posso fazer isso. Eu devo fazer isso. Por isso que eu disse lá,
fazer uma prevenção complexa. E aí, então nós temos os hormônios, né, oxidativos, né, em vários níveis, viu? Inclusive os bons também, em vários níveis. Vai depender do empenho de cada um. Né? Agora eu quero falar do nosso cérebro. Nosso cérebro trino, né? Nós temos o cérebro reptiliano, para que vocês entendam um pouco isso. O cérebro reptiliano, ele tem a função de sobrevivência, né? Ele nos protege já desde sempre. Né? Ele é aquele cérebro com uma velocidade, aquele processador, né? Vamos chamar assim, hoje é fácil falar isso, é legal. Aquele processador com uma velocidade altíssima. Né? Ele é instantâneo. Você percebe um perigo instantaneamente, você já sabia, você tem aquele reflexo em centésimos de segundo. Então, ele te avisa quando você está em perigo. Ou você vai lutar, ou você vai correr. É isso. Então, o que acontece? Nós não tivemos uma atualização. Hoje nós não estamos mais correndo das feras predadoras que nos devoravam. Então, mas nós temos outras feras hoje, né? Não são aquelas, mas nós não tivemos uma atualização desse software, né? Para um cérebro reptiliano 2.0, não tivemos. É o mesmo de antes. Então, o que vai acontecer? Qualquer situação de perigo, fora de controle, saindo da minha zona de conforto, ele vai mandar a informação, né? As glândulas adrenais vão produzir adrenalina, e a adrenalina vai ser secretada no corpo. Aí vão vir pensamentos acelerados, respiração curta e rápida, né? Aquela taquicardia. Aí uma coisa vai gerar a outra. Isso é a crise da ansiedade. E o que faz? O que nós podemos? O que para isso? O que interrompe isso? O que interrompe isso é simplesmente a respiração. Se vocês respirarem pelo diafragma, não a respiração torácica, mas a respiração diafragmática, aquela que quando nós nascemos nós respirávamos, todo bebê respira certinho. A gente desaprende depois. Mas não custa nada, vocês podem aprender. Essa respiração, ela vai cortar o processo adrenérgico. Por quê? Porque o cérebro reptiliano vai entender que não tem perigo. Ele vai ter essa leitura, não tem perigo. Porque se tivesse perigo, a respiração estava curta e acelerada. Ele vai cortar. Cortou isso, você estabiliza. É simples assim, gente. Síndrome do pânico, Sim. em geral, estou falando ela de uma forma generalizada, Tá. se cura ou se melhora com esse tipo de coisa? Se melhora. Eu estou dizendo para a crise de ansiedade. Pode estar lá no pico. A pessoa pode estar ali, batendo os dentes, sentada ali. Gente, né, que tem Eu já atendi animal, pessoas assim. É só você pegar, colocar ela para respirar por 5 minutos. Eu já fiz isso, já passei por isso. E outra, né? Vocês estão falando de uma pessoa que teve síndrome do pânico 10 anos na vida. Quando eu tive, foi em 1982. Nessa época, nenhum psiquiatra sabia o que era isso. Então, eu fiquei 5 anos sem saber o que eu tinha. Então, foi uma caminhada. Pode dizer que é a caminhada que me trouxe até onde eu estou. Então, está respondida a pergunta. Isso aí, eu não tinha essa informação da respiração. Isso eu tive nas outras formações. Apesar de já fazer, mas eu não sabia que era isso. Cientificamente é isso. Por isso que eu estava dizendo lá atrás que hoje, se você der condições para o sistema, ele responde. Vocês podem fazer com toda certeza que isso vai acontecer. E é algo simples. 5 minutos por dia, pois não. Tem algum tutorial que ensina essa respiração, por exemplo, Tem. no yoga? Tem, não, aquelas respirações do yoga. Ah, então são os Todas elas. asanas. Por favor, todas elas. Tá. Todas aquelas respirações vão estabilizar a ansiedade. E tem mais. Quem tem o hábito quem tiver passado a ter o hábito da respiração, o que vai acontecer? Nós temos um nível de ansiedade.
todos nós, né? Com o passar do tempo, com a respiração, esse nível que está aqui, ele vai descer para patamares menor. Ele vai se estabilizar mais embaixo. Mais embaixo. Mais embaixo. Não volta mais, viu? Não volta. 5 minutos por dia. Isso não é nada, gente. Isso não é nada. E vocês podem fazer isso dirigindo, sentado, andando. Depois, se o corpo aprender, ele vai aprender rápido. Viu? Essa é a prática que eu tenho quando com os meus alunos e pacientes. O resultado é fantástico. Então, depois disso, né, depois do cérebro reptiliano, nós temos o cérebro límbico. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode ir fazendo, tá? Porque eu vou falar muita coisa aqui, que eu tenho que falar de alguns temas, e vocês podem ir fazendo perguntas, porque senão vai ficar complicado depois. Nós temos o nosso cérebro límbico, né, que com o passar do tempo, nós passamos a ter, na nossa evolução, que ele é responsável para processar as nossas emoções. Ele processa as emoções. Ele é mais lento que o reptiliano, mas ele também é rápido, mas ele processa as emoções. Depois disso, nós temos o nosso neocórtex, né, que ele é o que faz, ele é o que é capaz de contemplar, de fazer equações complexas, né, e o da tomada de decisão. Né, quando a gente diz e todos os outros dois cérebros dependem do neocórtex. Porque ele vai chegar na equação, ele vai chegar determinadas equações para dizer, aí é que vão vir as questões de transição. Né? Quando você vai transcender, você vai construir, né, situações de transcendência. Porque ele é capaz de contemplar, né, as circunstâncias subjetivas. Os dois outros cérebros não, eles são específicos. Então ele é bem mais lento, consome muita energia, mas essa é a capacidade dele. É aí que vai entrar o livre-arbítrio. Porque mesmo chegando a um consenso, ainda assim a pessoa pode dizer assim, eu não quero fazer isso. Isso existe. Alguém pode dizer para você, olha, é legal fazer atividade física porque ela vai tirar disso, daquilo, vai te ajudar. Eu não quero. Não gosto. Bom, a pessoa tem esse direito ao livre-arbítrio. É isso que eu estou falando. Então, gente, continuando, né? Como hoje nós temos os computadores, fica fácil de entender umas coisas. Nós temos os hardware, todo mundo sabe o que é hardware, né? É o computador, né, sem o programa. Hardware. E tem o software, né? Sem software não vai rodar a máquina. Então nós temos, nosso hardware é o nosso corpo físico. Então nós temos o HD, né? Nós temos os pentes de memória. Na verdade, gente, não é assim? Eu costumo dizer que o nosso perispírito, né, é o nosso sistema operacional, que vai ligar o software, né, ao hardware, né? Assim, então nós temos, de forma que nós temos como, né, só que muita gente ainda está no Pentium lá atrás, né? A gente pode aumentar esse pente de memória para isso nós temos que alargar os novos horizontes, né? A gente enxergar outras coisas e aumentar o pente de memória e a compreensão de tudo, né? Para poder fazer um download melhor das coisas, das informações que vêm do plano espiritual, né? Para o nosso desenvolvimento. Nós temos também o nosso corpo energético, né? Que vai vir os chakras, né? Que também funcionam assim, que os chakras estão ligados às nossas emoções, que estão ligadas aos nossos vísceras, às nossas vísceras e órgãos, que por sua vez estão ligados às nossas emoções. Por exemplo, né, a raiva está ligada ao fígado. Então muita gente tem raiva, o fígado não está legal, a pessoa fica com dor de cabeça. E aí então, né, aquele chakra está determinado lá, também não está legal. E aí o que acontece? Aquele corpo, né, o corpo etérico, ele também está sentindo lá. O fígado que está lá, ele está gritando também. Aí o que vai acontecer? Vão vir aquelas larvas astrais, aquelas bactérias
bactérias astrais eles vão ficar lá, vão se acoplar naquele fígado. E isso é uma condição dada pelo encarnado. E aí o pessoal da luz tenta ajudar, mas não pode fazer muita coisa, porque é livre-arbítrio nosso, nós é que estamos causando. Então, à medida que a gente pode se conscientizar disso, a gente pode deixar de fazer isso, entendendo o processo. E, então, a mesma coisa os outros órgãos. Né? Cada um vai estar ligado com o chakra, com uma emoção. Né? Então, esse sistema que eu venho dizer, que a gente pode trabalhar, né, assim como existe a obsessão complexa, a gente pode fazer, então, uma proteção complexa. Né? Uma prevenção complexa, aliás, desculpa. E esses registros, né, gente, eles vão se instalar no nosso psicossoma. Esses registros psíquicos e emocionais ficam guardados no inconsciente e se manifestam no corpo físico. Né? Então, eles vão se manifestar no fígado, no joelho, na articulação do ombro, enxaquecas, fibromialgia, síndrome do túnel do carpo, e essas denominações todas aí, científicas que eles gostam de dar. Né? Mas é tudo isso que eu estou dizendo. Muitas vezes é aquele médium que não trabalha, né? Ele não se interessou pelo chamado, então ele está com aquela fibromialgia lá, que não é outra coisa, Mesma coisa também com a depressão. Depressão não é outra coisa senão isso. Eu só estou aqui mostrando uma forma de você, porque você pode vir com depressão já de outras vidas, né? Ou como expiação, ou como provas, né? Para passar por depressão. Mas todo esse processo bioquímico pode ajudar e muito essa pessoa. Essa pessoa pode se recuperar nessa existência fazendo isso. Porque os hormônios estão aí para serem disparados. A ocitocina, por exemplo, né? A ocitocina é aquele hormônio do bem-querer, do amor, né? A ocitocina é aquele hormônio que a mãe, quando ela está no parto, o corpo solta muito ocitocina. Por isso que a mãe ama aquele bebê naquela coisa, naquele amor incondicional. Aquilo é ocitocina. Então a ocitocina é disparada nesses... Foi feito também um estudo sobre a ocitocina, dizendo quando uma pessoa faz um bem para outra, ela dispara a ocitocina. A pessoa que recebe a benesse também dispara a ocitocina no organismo dela. E quem assiste também é disparado nela a ocitocina. Vocês vejam só. Então, gente, o nosso vazio existencial, ele está estritamente ligado ao nosso não olhar para nós mesmos. O nosso corpo físico, ele precisa de atividade. Ele precisa de atividade. E quanto mais rotina, melhor. Por exemplo, nós temos uma glândula no nosso cérebro, né? Ela é responsável pela memorização de comportamentos. Se você sempre se comporta daquela forma, ela vai se comportar daquela forma. Quando você vai fazer alguma coisa diferente, ela dá o alerta. Você está saindo da zona de conforto, vai gerar adrenalina também. E tem gente que é tão, vamos dizer assim, robotizada nisso, que dorme sempre do mesmo lado, faz sempre daquela forma, entendeu? Estou só simplificando coisas assim da vida. Então, como nós podemos mudar isso? Nós podemos mudar isso, né, usando a outra mão. Se você escova os dentes com uma mão, escove os dentes com a outra mão. Você vai estimular essa glândula lá, entendeu? A aceitar uma diferença. O Tico e Teco vai ter que entrar numa reunião, que é assim que acontece, e eles vão ter que tomar uma decisão. É assim que vai. E aí vocês vão, de forma repetitiva, estou
falando uma repetição, né? Falando o hábito faz um monge, mas não deles. É assim que se vai construindo uma capacidade de querer mudar, todo mundo quer, né? Eu digo assim, de vontade de mudar. Né? Você cria você vai conseguindo criar uma quantidade maior de ciclos receptores para essas mudanças quando você for secretar esses hormônios. Esses hormônios são secretados, por exemplo, em fases de alegria, né? Quando a gente está numa dor, está numa circunstância, estamos vivendo um momento feliz, é claro que eles estão lá presentes, os hormônios. E também em outra situação, né? Na atividade física e também no ato sexual. Gente, eu estou falando de ato sexual saudável, viu? Ato sexual saudável. Ali é um boom energético ali, enorme. Isso mexe com todo o sistema da pessoa. São essas três formas que os hormônios são secretados. É onde liga o casal, onde o casal se torna mais parceiros. Né? E a saúde mental tem a ver com isso. Alguém tem alguma pergunta a dizer? Para fazer? Para isso, é necessário desativar o modo avião. Então, né, gente? Legal. Adorei, essa foi legal. Tirou a atenção do... Foi sensacional. Pois não. Uma ex-professora de educação física e ela fez psicologia. E numa conversa, ela comentou que ela Já expliquei, né? trata de... Gente, a amiga está fazendo uma pergunta. Trata da crise de asma através da respiração. Sim, exatamente. Trata-se sim. Principalmente a respiração diafragmática. Que o ar vai passar por aqui, mas vai o diafragma que ele vai inflar. Isso é uma prática, porque o diafragma, ele está muito pouco usado, né? Então o que acontece? Ele precisa fortalecê-lo, tá? Então quando você infla, você inspira, ele tem uma força. Quando você expira, né? A tendência para quem não tem prática vai soltar o ar rapidamente, porque ele não tem força para segurar. Com o tempo ele vai tendo mais força para tanto na parte de contenção quanto de expulsão do ar. E isso mexe em todo o nosso sistema. Parece que é uma coisa ridícula, mas tem um poder fantástico a respiração, gente. Pode ser tratado sim, vai depender, cada caso é um caso, tá? Cada caso é um caso e pode ter ajudado muito, né? Eu acredito que não deve ter curado, mas deve ajudar, sim. Então, é a mesma coisa que você falou sobre a crise de ansiedade, né? Sim. Quando você faz a respiração, você vai se acalmando, né? Você está falando da hora da crise da asma. Perfeito. Da crise. Perfeito. Não o tratamento da asma, mas a crise da asma. Aquele instante lá. Crise, na crise. Perfeitamente. Tá? Perfeitamente. Não a cura, não porque não é bem assim, né? Mas Isso. Na crise, com certeza. Sem sombra de dúvida. Eu imagino, eu não tenho, mas assim, imagino que a falta de ar te deixa, né? Sem sombra de dúvida. Então, com a respiração você vai ter, porém você vai se conter e vai conseguir passar. Né? Isso. Essa respiração ajudou na crise da asma, por quê? Porque é aquilo que eu te disse lá. Sim. Foi interrompido o ciclo adrenérgico. Ela estabilizou. Eu acredito que seja a mesma Isso. vibe aí da Isso crise mesmo. de pânico, né? É igual. Porque É igual. você se descontrola, né? E aí tem que alguma coisa te acalmar. Você acha que você vai explodir, porque acha que você vai morrer e tal, né? Porque você não tem controle, dos pensamentos, inclusive, né? A respiração tem esse poder, gente. Se vocês fizerem, vocês não vão acreditar no poder que vocês têm. É isso. Poder no bom sentido, né, gente? Tem uma pergunta. Esses dias eu estava super bem, né? E do nada eu tive uma crise de ansiedade. Né? Comecei a fazer terapia e tal. E eu estava me tratando, né, da crise de ansiedade.
E do nada eu tive uma crise de ansiedade, eu não tinha passado nervoso nem nada. Foi super difícil para mim me controlar. Sabe? O que você acha sobre Essa isso? pergunta? Isso. Acontece o seguinte, nós temos traumas desde quando nós nascemos. E todos esses traumas, eles estão acumulados lá no HD que eu comentei lá. Está lá no HD, todos eles. Enquanto nós não formos lá e tirarmos eles, entende? Eles ficam reverberando hoje em você. Então, o que ocorre? Se a pessoa tem 20 ou 30 anos, são 30 anos acumulando traumas e marcas emocionais. Então, tudo bem, você está fazendo um tratamento, está tomando um remédio até tal. Ela vai vir do nada. Do nada, entre aspas, ela vai vir. Talvez aconteceu algum gatilho e você não percebeu. Porque qualquer gatilho vai acionar. Qualquer gatilho que tenha a ver com aqueles traumas ou marcas emocionais. E você não percebe, pode ser um cheiro. Porque o inconsciente, gente, ele tem uma capacidade de gravar 400%. Grava luz, cheiro, sabe? Aspectos. Ele grava tudo. Vou dar um exemplo. Quando você ouve uma música ou você sente alguma flagrância de algum alimento, te remetem a alguma coisa que vocês viveram na infância. Né? Aquele cheiro daquele café com leite, por exemplo. Tinha que meter lá atrás. Está lá, está guardado. E vai vir toda a lembrança do que vocês passaram. Está lá, está guardado. Né? E hoje tem como ir lá atrás, tirar tudo isso e fazer com que isso não reverbere mais na sua vida. Aí não iria acontecer. Tá? Que essa eu comentei com a se eu poderia falar que é a terapia da qual eu trabalho. Né? Dá para ir. E não é hipnose, é algo natural. Então é por isso que você sentiu de novo. Tá? E é assim mesmo. Mas se você fizer a respiração, você terá o controle. A oxigenação do sangue com a respiração baixa, do diafragma, ela é maior do que quando você respira só no pulmão? Ou é a mesma coisa? Não, ela é maior. Maior? Ela é maior. Sobretudo, se o senhor for fazer essa respiração ritmada. É que eu estou falando de uma respiração simples, só para acalmar. Né? Se for fazer uma ritmada, ela vai oxigenar. Inclusive, você até sente esquentar aqui atrás. Porque está oxigenando aqui o cérebro reptiliano, que ele fica aqui, ó, inclusive. Dá até um pouquinho de tontura. Isso, dá até um pouquinho de tontura, exatamente. Está oxigenando ele. Uma outra pergunta também, no início da palestra você falou sobre o ectoplasma, né? Você falou sobre a quantidade, né? Mas você não citou nada sobre a qualidade. Existe qualidade? Existe a qualidade, sim. Ou é sempre igual? Existe a qualidade, sim. Isso depende de quê? Vai depender do entendimento do indivíduo. O quanto de esperança ele tem. O quanto de fé ele tem, portanto. Né? Então a cota de ectoplasma vai ser muito maior. E a qualidade também. A qualidade também. E até porque, por exemplo, tem mais uma informação. A imunidade dessa pessoa é maior. E isso não tem a ver com alimentação, hein? Com nutrição. Tem a ver com movimento do ectoplasma. Com movimento. Alguma coisa com relação à energia? A energia. Aquela pessoa que, né, proativa, né, que quer fazer o bem, né? Geralmente essa pessoa proativa, ela quer fazer, ela quer movimentar, ela quer estar ativa, ela quer estar fazendo. Quando a pessoa é médium, por exemplo, a quantidade de ectoplasma é muito grande, porque o plano espiritual vem utilizar. Ela vai produzir mais. Então, a imunidade dela é maior, a libido dela é maior também. Vocês podem notar, vocês que são trabalhadores, vocês devem perceber, é maior. Porque a vida é maior. Essa é a verdade. Mas é como eu disse lá, ainda não se sabe ainda. Essa informação que eu trouxe é do Dr. Sérgio Felipe. Não se sabe ainda o que é o plasma.
que existe a qualidade, mas não se sabe ainda cientificamente o que é exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Então, agradeço a todos e assim, né? Que todos, então, tenham a oportunidade de ocitocinar-se, né? Todo mundo possa receber ocitocina, endorfina, dopamina, né? Na verdade, na vida, né? Vamos lá. E ter um quanto maior de querer fazer o bem, de querer viver, né? Um quanto de continuidade. Não é verdade? Tá certo. Eu agradeço a todos, muito obrigado. Aí fica a dica para vocês, né? Que a gente pode se aprofundar melhor no assunto, né, Hiroshi? Até seguindo o próprio doutor. Isso, vamos continuar, né? O doutor Sérgio Felipe, ele tem a Uniespírito, né? Eu sigo há muito tempo, muitos anos, eu fiz um curso com ele breve, né? Não lá diretamente, mas ele disponibilizou na época e ainda deve ter para trabalhadores, para quem quiser, porque ele, como vocês ouviram no vídeo, é para qualquer profissional. Você vê que a responsabilidade é nossa, é para um advogado, é para um dentista, é para todos nós. A saúde mental de todos, né? Eles são promotores de saúde. É dessa forma que eu vim aqui hoje, como promotor de saúde, né? Educador físico e terapeuta. Como eu tenho essas observações já há muito tempo, então eu fiz essa reunião de informações para trazer aqui hoje. Todos podem e devem fazer. Obrigada, Hiroshi. Então, aí o recado que fica para nós é assim, para os médiums ostensivos e para os não médiums, mas que também são médiums, né? Todos nós somos, todos nós podemos praticar a caridade. Então, o vídeo que nós ouvimos é muito mais para nos chamar a atenção de como nós deixamos de fazer muitas coisas, né? De ajudar muitas pessoas. E quem tem o dom da mediunidade, por exemplo, um dom gratuito, né? Que pode ajudar muitas pessoas. Então, muitas vezes a gente se apega só a assistir palestra, como ele disse, frisou bem, né? Assistir palestra. Parece que a gente já está fazendo muita coisa, mas cadê a fé ativa, né? A obra realizada, né? O que nós vamos fazer com essa informação? O que nós vamos fazer, exatamente. Então, fica aí a dica de vocês seguirem, né? Entrar lá no YouTube, começar a seguir as palestras deles. Palestra também, mas que vai nos ajudar. E para aqueles que ainda não se motivaram a estudar, que comecem a estudar, aprender. Nosso tempo é muito curto, né? Quanto mais a gente utilizar esse tempo, veja que ele falou muito do nosso físico. Uma coisa tão simples que é uma atividade física, que muita gente é avessa, né? Tem preguiça. E veja como é importante para nós. São coisas simples. Muitas vezes a gente nem precisa pagar uma academia super cara para isso, né? Até numa simples caminhada a gente pode aprender a caminhar e respirar corretamente, né? Tudo envolve saúde. E se a gente cuida da saúde do espírito, reflete no físico. Cuidou do físico, reflete no espírito. Ambas, a gente precisa, né, de tudo isso aí. Tá bom, gente? Nós vamos agora ouvir nosso benfeitor, vamos nos preparar para receber os passes, tá? Então vamos nos envolver com a espiritualidade. Vamos todos fechar os nossos olhos. Vamos nos ligando ao plano maior, a Deus, a Jesus, agradecendo esta oportunidade tão benéfica de estarmos todos unidos e reunidos em nome do Cristo. Meus amados irmãos, queridos, de
longas jornadas. A paz do Mestre Jesus, que possa envolver a cada um de vocês. É dado o momento, meus irmãos, de todos estarem se dando as mãos e começarem a trabalhar em prol de si mesmo, em vossa própria melhora. Meus irmãos já têm conhecimento de que há necessidade de melhorar-se. Reforma íntima. Os irmãos já sabem o que significa? A necessidade, meus irmãos, é muito grande. Trabalhar-se a si mesmo, conhecer-se a si mesmo. O quão é grande o trabalho de cada um quando começam a se conhecer para poder auxiliar o próximo. Não vão desesperar-se no momento de suas descobertas. Um dia de cada vez. Cada dia um pequenino passo, meus irmãos. Leiam, procurem livros interativos para poderem estar se melhorando. Vós sabeis que o nosso planeta está passando pelo processo regenerativo. Já pararam para pensar se vocês estão regenerando a si próprio? Os irmãos já buscaram olhar para dentro de si e entenderem o que ainda existe de necessidade de mudança? Vamos colocar mãos à obra, meus irmãos. Vamos colocar em pauta o que ainda é necessário para a mudança. Anotem, observem, contemplem-se dentro de si próprios, para que vocês possam modificar-se de dentro para fora. Esta mudança também trará o benefício da libertação das doenças. Um unido junto ao outro. Como disse nosso querido irmão, a atividade física também ajuda, mas tudo unido, meus irmãos. Quando vocês puderem olhar para dentro de si e entenderem o que ainda é necessário modificar em si, irão ver o quanto será libertador. A libertação depende de cada um. Cada um desejar modificar-se, desejar tirar esta poeira densa que ainda assola os vossos corações. Não tenham medo, não se desesperem. Vocês estão aqui para melhorar-se. Então vamos, a cada um que tiver o desejo, peçam auxílio de seus irmãos espirituais. Todos vocês sabem que existe sempre um irmão ou mentor amigo que vos auxilia. E quando houver a verdadeira vontade, os irmãos irão lhe auxiliar. Então, meus irmãos, esta é a nossa mensagem da equipe espiritual que agrega os trabalhos dentro desta casa. Que a luz do Mestre Jesus envolva e ilumine o coração de cada um de vocês. E no momento que se adentrarem à sala do passe, lembrem-se, todos vós são
os melhores pensadores que abrem os vossos corações para receber. Vocês são merecedores, meus irmãos. Apenas permitam-se e recebam as bênçãos do nosso Pai Maior. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Boa noite ao pessoal do Facebook também. Pode ser. Podemos ir aos passos, então, gente?